Olá, minha amiga, olá, meu amigo, muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Antônio Sanches e vamos para mais um papo sobre direito processual civil. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre teoria geral da prova. Nós vamos então para a nossa segunda aula sobre teoria geral da prova, aproveitando aí para te convidar a conhecer as minhas redes sociais e o meu site. E caso você não esteja inscrito, você não esteja inscrita, se inscreva em meu canal, ative o sininho e aí você vai receber as novidades dos vídeos de direito que nós colocamos aqui no canal e algumas outras promoções. E vamos então para a nossa segunda aula de teoria geral da prova, começando com um tema muito interessante que é a prova emprestada. A prova emprestada, uma coisa bastante interessante, que não existia no texto do Código de Processo Civil anterior, mas era uma questão muito discutida pela doutrina e pela jurisprudência e por esse motivo foi inserida no CPC de 2015. Vamos dar uma olhada então lá no Código de Processo Civil, você abre o seu aí, eu abro o meu aqui para falar de prova emprestada. Está no artigo 372, vamos ler juntos. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Então, o que é a prova emprestada? É a prova trazida de outro processo, é a perícia trazida de outro processo, é o documento trazido de outro processo, é a prova testemunhal colhida em outro processo. A legislação ela foi muito data vênia superficial ao tratar a prova emprestada. Deixou um grande espectro de decisão para o magistrado. Então, nós teremos certamente grandes discussões jurisprudenciais a respeito da aplicabilidade da prova emprestada agora que ela é textualmente reconhecida pelo CPC de 2015, que a admite e coloca como único critério a observância do contraditório. Porém, o que significa esse contraditório? Eu não sei e a jurisprudência também não sabe. Esse contraditório pode ser a necessidade que as mesmas partes deste processo onde a prova será utilizada sejam as mesmas partes do outro processo onde a prova foi produzida. Essa é uma corrente restritiva do pensamento, que vai minimizar a aplicabilidade do instituto da prova emprestada. Porque você só poderia usar neste processo a prova de outro, desde que no outro estivessem presentes as mesmas partes deste processo. Claro que essa é uma corrente muito restritiva. Oposto a esse entendimento, tem um entendimento completamente ampliativo. Ele vai pensar, olha, não tem problema nenhum, eu posso simplesmente trazer a prova do outro processo. A lei fala que deve ser observado o contraditório. E observado o contraditório significa que, quando a prova vier para este processo, a prova contra quem for trazida a esse processo, a pessoa contra quem for trazida aqui nesse processo, tem o direito de se manifestar a respeito dela. Então, não exige que nenhuma das duas partes deste processo seja parte ou tenha sido parte no outro processo de onde a prova será trazida. E tem uma linha de pensamento que é o meio termo entre a mais restritiva e a mais ampliativa. É o pensamento que exige que a parte contra quem a prova será utilizada aqui tenha participado da produção da prova no outro processo. Então, ela preserva o contraditório tanto aqui como lá no outro processo onde a prova foi produzida e não exige que ambas as partes deste processo tenham participado do outro processo. Nós temos essas três linhas de pensamento e precisamos aguardar o que a jurisprudência vai estabelecer como entendimento a respeito da aplicabilidade da prova emprestada. Porém, o novo Código de Processo Civil, seguindo o que doutrina e jurisprudência já pregavam no sistema anterior, admite a prova emprestada no processo civil. Ok? Vamos continuar então falando de teoria geral da prova e talvez o tema mais interessante em sede de teoria geral da prova, que é o ônus da prova. Então, eu já te peço que abra o seu Código de Processo Civil no artigo 373. Vamos falar
de ônus da prova. Para começar, ônus e obrigação. Qual é a diferença entre ônus e obrigação? Na obrigação, você faz alguma coisa em prol de alguém. Na obrigação, quando o sujeito passivo da obrigação cumpre essa obrigação, ele está fazendo isso em prol de alguém. Claro que ele está se desincumbindo da obrigação, mas ele está se desincumbindo para beneficiar alguém que é o credor dessa obrigação. Por outro lado, quando você tem o ônus, no ônus, a pessoa que se desincumbe do ônus está se desincumbindo do ônus para seu próprio benefício. Essa é a diferença, em sua essência, do ônus e da obrigação. No ônus da prova, quando aquele que tem o ônus da prova se desincumbe do ônus da prova, ele está se beneficiando. Por outro lado, se ele não se desincumbir desse ônus, ele não terá o benefício que essa conduta traria. Então, aí nós temos a diferença entre obrigação e ônus. Diferença essa que, ao mesmo tempo, nos traz o conceito de ônus da prova. Então, é uma faculdade atribuída à parte de produzir provas no processo. Faculdade essa que, se não cumprida, ônus esse, do qual, se a parte não se desincumbir, ela sofrerá as consequências processuais disso. Tá? Isso é o ônus da prova. Quando a gente vai falar de ônus da prova, é muito interessante a gente observar o ônus da prova sob dois aspectos. O ônus da prova como regra de procedimento e o ônus da prova como regra de julgamento. O que significa isso? Bom, vamos entender o que significa isso. Pega o seu código no artigo 373, vamos ler o caput, o inciso 1 e o inciso 2. Quando você lê o caput do 373, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Quando você, advogada, você, advogado, no processo, lê isso e você está advogando para o autor da ação, você já sabe que, se você advoga para o autor, você ficará responsável por provar os fatos que foram alegados na petição inicial, porque, em regra, o ônus da prova incumbe ao autor. Por outro lado, se você está advogando para o réu e você alega um fato impeditivo do direito do autor, você já sabe que você precisará provar o fato impeditivo do direito do autor que você alegou na sua contestação. Pronto! Isso é entender o ônus da prova como regra de procedimento. Significa dizer que as regras do ônus da prova ditam, durante o procedimento, quem deverá produzir a prova. Pronto, simples assim, ela guia o procedimento. Porém, o que pode acontecer? Ao final do processo, pode ser que aquela pessoa que tinha ficado incumbida de provar, aquela pessoa, aquela parte, autor ou réu, que tinha o ônus da prova naquele processo, não provou, não se desincumbiu. Muito bem. Se aquela parte que tinha o ônus da prova não se desincumbiu desse ônus, bom, aí não são as partes que olham para o ônus da prova. As partes deveriam ter olhado para o ônus da prova durante o processo, enquanto o ônus da prova servia para ditar o procedimento, para ditar durante o procedimento quem teria que provar o quê. Agora, o ônus da prova será olhado pelo magistrado. E, nessa medida, o ônus da prova deixa de ser uma regra de procedimento e passa a ser considerado uma regra de julgamento. Essa é a ideia
do ônus da prova como regra de julgamento. Se as partes não seguiram as regras de procedimento do ônus da prova, o magistrado aplicará esse ônus como regra de julgamento. E você vai falar, como que o magistrado faz isso? É simples. Aquele que deveria ter provado e não provou, perde o processo. Pronto. Se o autor tinha que provar e não provou, o pedido será julgado improcedente. O autor perdeu. Por outro lado, se o ônus da prova cabia ao réu, o réu deveria ter provado. Se ele não provou, ele perde. E o réu perder significa que o pedido será julgado procedente. Isso é olhar para o ônus da prova como regra de procedimento ou olhar para o ônus da prova como regra de julgamento. Então, repetindo, como regra de procedimento, o ônus da prova dita o andar do processo, dita como se comportar para o processo, se comportar no processo para as partes. Mas se as partes não se desincumbiram desse ônus, o magistrado irá aplicar a regra do ônus da prova para julgar o processo. Então, como regra de julgamento, será utilizado pelo juiz para julgar em desfavor daquele que tinha o ônus da prova e não se desincumbiu desse ônus da prova. Ok? Vamos falar então agora das duas modalidades de ônus da prova que nós temos. Nós temos a distribuição estática ou carga estática do ônus da prova e distribuição dinâmica ou carga dinâmica do ônus da prova. A distribuição estática está no 373, incisos 1 e 2. E a distribuição dinâmica está no 373, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Ok? Mesma coisa, você lê o seu aí, eu leio o meu aqui. Diz lá, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Pronto! Essa é a distribuição estática. A lei faz. A lei já diz, desde o começo do processo, a quem cabe o ônus da prova. A lei já diz, desde o começo do processo, quem tem o ônus da prova. Pronto, assunto resolvido. Eis aí a distribuição estática, fixa, parada, pré-estabelecida do ônus da prova, de quem tem o ônus da prova. Muito bem. Às vezes, naquele processo, a distribuição estática não será aplicada. A distribuição estática será afastada e será aplicada uma distribuição diferente. Diferente do que dizem os incisos 1 e 2 do artigo 373 do CPC. Pois é, porque o 373 fala, o autor entrou com a ação, ele tem que provar. Se o réu alegou o fato modificativo, extintivo ou impeditivo, o réu tem que provar. Se você prestar atenção, a distribuição estática, a carga estática do ônus da prova, é muito simples. Ela se traduz numa frase. Quem alega tem que provar. Pronto. Mas às vezes o juiz vai dar uma alterada nisso. E quando o juiz altera isso, o juiz está aplicando a carga dinâmica do ônus da prova, ou distribuição dinâmica do ônus da prova, que está lá no parágrafo 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil, cuja leitura eu te convido a fazer comigo agora. Diz lá, nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas 1. à impossibilidade, ou 2. à excessiva dificuldade de cumprir o cargo nos termos do caput, quer dizer, de cumprir o encargo nos termos da distribuição estática, ou também
considerando a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada. Com a devida vênia, esse desde que o faça por decisão fundamentada não precisava existir, já que o artigo 93 da Constituição fala que todas as decisões devem ser fundamentadas. Porém, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Essa é, portanto, a distribuição dinâmica do ônus da prova. Então, para a gente falar aí de um conceito dessa distribuição dinâmica, é a distribuição diversa do que estabelecem os incisos 1 e 2 do artigo 373 do CPC. A distribuição dinâmica ou dinamização da carga do ônus probatório estabelece algo diferente daquilo que é pré-estabelecido pelo Código. E quando que será aplicada a distribuição dinâmica? Quando que será aplicada a distribuição diversa da estática? Primeira hipótese que nós temos é a lei. A lei pode estabelecer isso. Um exemplo de lei que estabelece a possibilidade de o juiz aplicar a carga dinâmica é o Código de Defesa do Consumidor. Dispositivo, aliás, muito utilizado nas relações de consumo, pois você dá uma olhada lá no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Ele fala que se houver verossimilhança ou hipossuficiência, o magistrado poderá inverter o ônus da prova. A expressão lá do CPC é inverter. Inverter é trocar. E o Código de Processo Civil é muito mais novo que o CDC. O Código do Consumidor é de 1990. O CPC é de 2015, quer dizer, 25 anos depois. Então, a terminologia usada pelo CPC de 2015 é muito mais avançada do que do Código de Defesa do Consumidor. Enquanto o Código do Consumidor fala em inverter, o CPC de 2015 fala em distribuição diversa. Pode inverter? Pode. Pode fazer algo diferente de inverter? Também pode. A lei autoriza, o magistrado, verificando os requisitos da lei, pode fazer a distribuição diversa. Mas não é só a lei que estabelece. Como você está vendo aí, a vontade das partes também pode fazer a divisão diferente do ônus da prova. E onde está escrito isso? No parágrafo 3º do artigo 373 do Código de Defesa do Consumidor. Aí alguém vai falar, olha, Antônio, temos aí o negócio jurídico processual, lá do artigo 190 do Código de Processo Civil. Pois é, isso é engano. Aqui nós não temos o artigo 190 do CPC, porque o artigo 190 do CPC, ele fala do negócio jurídico processual atípico, não previsto em lei. Então, para casos, para circunstâncias não previstas no Código de Processo Civil. Aqui é negócio jurídico processual? Sim, é negócio jurídico processual. Porém, é um negócio jurídico processual típico, expressamente previsto em lei. Isso não é novidade no CPC de 2015. Por exemplo, a fixação do foro de eleição, a cláusula de eleição de foro, é uma coisa que já existia no Código de Processo Civil de 1973, continua existindo no CPC de 2015. Aqui é a mesma coisa. Aqui é um negócio processual típico. Diz lá, vem comigo, eu vou dar uma lida para você. Parágrafo 3º do 373. A distribuição diversa também pode ocorrer por convenção das partes, por cláusula de distribuição do ônus da prova. Negócio processual típico, expressamente previsto pelo Código. Mas não pode acontecer quando recair sobre direito indisponível da parte. Direito indisponível é aquele em relação ao qual a parte não pode abrir mão. Se recair sobre direito indisponível, não é possível a distribuição convencional do ônus da prova. Também não é possível quando tornar excessivamente difícil a uma das partes se desincumbir desse ônus. Isso é claramente uma hipótese de
abuso. Então, esse negócio processual, como todos os negócios jurídicos, pressupõe equilíbrio, pressupõe que se mantenha equilibrada a relação jurídica. Por isso, se houver um desequilíbrio, se o negócio jurídico trouxer um desequilíbrio, tornando excessivamente oneroso para uma das partes a discussão daquele processo, efetivamente pode ser afastado pelo magistrado esse negócio processual que fixou o ônus da prova de maneira diversa daquilo que é estabelecido pela lei. E, por fim, nós temos também as circunstâncias do processo. O magistrado, mesmo quando uma lei específica não autoriza, e mesmo quando não haja cláusula específica a respeito, o magistrado pode aplicar, sim, a distribuição dinâmica. Isso está efetivamente no parágrafo 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil. Vamos ler mais uma vez. Nos casos previstos em lei, e aí é a previsão legal, e aí, depois disso, ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir, ou maior facilidade de obtenção da prova em sentido contrário. Então, aí nós temos efetivamente a possibilidade de um magistrado efetivamente distribuir de maneira diversa o ônus da prova. Porém, parágrafo 2º do artigo 373 é claro em impedir que a distribuição diversa do ônus da prova gere, vou ler o código, situação em que a desincumbência do encargo seja impossível ou excessivamente difícil. E aí aquela prova, chamada por alguns de prova diabólica, a prova impossível de ser feita. Então, nem o magistrado pode determinar a distribuição dinâmica se isso trouxer uma situação de prova diabólica, de prova extremamente difícil. Aí você vai falar assim, Antônio, por que isso? É muito simples. Porque, efetivamente, tornar muito difícil a produção da prova significa inviabilizar o próprio exercício do processo, exercício da tutela jurisdicional. Aí ele vai falar assim, mas Antônio, agora se tornou difícil para uma parte, mas não era muito difícil para outra? Pois é, mas quando era muito difícil para outra, quando na aplicação da distribuição estática, a outra parte pôde sopesar isso para decidir se ajuizava ou não ajuizava a ação. O réu, quando recebeu essa ação e ele não tem a opção de ser réu ou não ser, uma vez que ele foi citado, ele está vinculado ao processo. Então, ele não pode ter contra si, além do encargo de se defender no processo, que ele não escolheu ter, ele não pode ter para si o encargo de se desincumprir de uma prova impossível de ser feita, porque aí seria muito pesaroso para ele, além de ter que se defender, ter contra si uma dinamização do ônus da prova, trazendo para ele uma prova praticamente impossível. Okay? Então, ônus da prova, uma das coisas mais importantes quando a gente fala em teoria geral da prova. Ok? É isso aí. Se inscreva no canal, curta esse vídeo se ele te ajudou, se você gostou, divulgue esse vídeo, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!